Bom, na questão número 4, nós temos aqui uma função que descreve a posição do objeto em relação ao tempo. Tudo bem? E ele pede na letra A para determinar o ponto material no instante t igual a 5 segundos. Isso significa que nós queremos o valor de x, que é a posição, quando t vale 5 segundos. Tudo bem? Então, vamos reescrever a função aqui, de modo a substituir o valor de t por 5. Então, aqui, 5 vezes 5. Resolvendo essa equação, 10 mais 5 vezes 5, 25. 10 mais 25, x é igual a 35 metros. Tudo bem? Porque ele disse que essa função expressa unidades em unidades do SI, Sistema Internacional, que é medido em metros. Tudo bem? Agora, para a letra B, ele pede um instante em que a posição do ponto material é x igual a 50 metros. Ou seja, quando x é igual a 50, qual é o valor correspondente a t? Então, nós vamos substituir x por 50 metros e calcular o valor de t aqui, né? Copiando novamente a equação. Nós podemos passar o 10 para lá positivo, ele passa para lá negativo, então vai ficar 50 menos 10 é igual a 5 vezes t. Dessa maneira. Resolvendo essa equação, 50 menos 10, 40, 5 vezes t. Nós repetimos. Agora, basta passar o 5 para o outro lado dividindo, porque ele está aqui multiplicando. Então, nós vamos ter 40 dividido por 5 é igual a t. 40 dividido por 5 é igual a 8. Ou seja, t é igual a 8. Eu só vou reescrever aqui, para o outro lado. T é igual a 8. 8 o quê? 8 segundos, que é de acordo com o SI, Sistema Internacional de Medidas. Tudo bem? Agora, ele pede a velocidade do objeto. A velocidade do objeto, ela é calculada a partir da equação variação da posição sobre variação do tempo. E a variação da posição nada mais é do que a posição final, que eu vou chamar de S, menos a posição inicial, que eu vou chamar de S0. Tudo bem? Isso dividido por o tempo final, que eu vou chamar de T, menos o tempo inicial, que eu vou chamar de T0. E nós temos um intervalo de tempo já conhecido, porque nós calculamos na letra A e letra B valores para a posição em tempos diferentes. Então nós temos na letra A uma posição, eu vou até destacar aqui para você ver melhor, para o tempo igual a 5 segundos, né? Que é o que ele já tinha dado no enunciado, tempo igual a 5 segundos, ele pediu a posição, nós calculamos a posição e foi igual a 35 metros. Além disso, aqui na letra B, na posição 50 metros, que ele já nos informou, ele gostaria de saber o tempo, né, em que o objeto estaria nessa posição, de 50 metros. O tempo é igual a 8 segundos, como nós calculamos anteriormente. Então perceba que nós já temos um intervalo de tempo aqui, que nós podemos chamar de tempo inicial e tempo final. Assim como podemos chamar de posição inicial e posição final. Tudo bem? Então eu vou até colocar aqui do lado, e recomendo que você sempre faça durante as suas resoluções de questões, separe aqui no lado as variáveis que você vai utilizar na equação, tá? Então, a posição inicial foi de 35 metros. O tempo inicial foi de 5 segundos. Além disso,
agora os valores relativos à posição final. A posição final foi de 50 metros e o tempo final, foi de 8 segundos. Tudo bem? Então a velocidade do objeto, ela pode ser calculada por essa equação, e nós já sabemos os valores das variáveis. Então basta substituir esses valores na equação. A velocidade então vai ser igual a posição final, 50 metros, menos posição inicial, 35 metros. Isso tudo dividido por tempo final, 8 segundos, menos tempo inicial, 5 segundos. Essa parte de cima está em metros e essa parte de baixo está em segundos, tá? 50 menos 35, isso vai dar 15 metros. 8 menos 5, isso vai dar 3 segundos. E 15 dividido por 3 vai ser igual a 5 metros por segundo. Então, esse é o valor da minha velocidade. Tudo bem? E agora vamos para a letra D. Na letra D, ele pede para construir um gráfico, posição versus tempo, correspondente a essa função aqui que ele deu. Aqui em cima. Então, para que nós façamos um gráfico, é muito recomendável que você determine os valores em que o tempo é igual a zero, tá? E então você quer saber a posição, tá? Quando o tempo é igual a zero. Isso é importante para você construir o gráfico. E, além disso, o tempo quando a posição, o objeto está na posição igual a zero, metros. Tá? Aqui é segundos, aqui é metros. E para que para que a gente possa descobrir isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar essa função que ele deu, que corresponde à posição em relação ao tempo. Tudo bem? Então, quando eu quero saber a posição quando o tempo é igual a zero, basta substituir aqui na função. X vai ser igual 10 mais 5 vezes o tempo. Quanto é o tempo? 0 segundos. Então, x é igual a 10 mais 5 vezes 0, 0. Ou seja, a posição é igual a 10 metros quando o tempo é igual a 0 segundos. Eu vou até destacar aqui do lado. Para um tempo igual a 0 segundos, a posição do objeto é 10 metros. Tudo bem? E, além disso, outro que nós queremos achar é qual é o tempo em que a posição do objeto é igual a 0 metros. Bom, para descobrirmos isso, novamente, nós utilizamos a função que ele me deu, que relaciona a posição com o tempo do objeto, e vamos substituir. Quando x é igual a 0, então 0 é igual a 10 mais 5 vezes t, que é o tempo, né? Que nós queremos descobrir. Agora, a gente passa o 10 para o outro lado, negativo, né? Menos 10 igual a 5 vezes t. E, para achar o t, passa o 5 para o outro lado, dividindo agora. Menos 10 dividido por 5 é igual a t. E o valor de t vai ser igual a menos 10 dividido por 5, que é igual a menos 2. Eu vou escrever aqui do lado para ficar mais claro. Ou seja, no tempo igual a menos 2 segundos, o meu objeto está na posição 0 metros. Vou representar aqui. No tempo igual a menos 2 segundos, o meu objeto está na posição x 0 metros. Com isso, né, com essas informações, fica bem mais fácil construir o gráfico. Olha como eu construí o gráfico. O eixo vertical, ele representa
a posição em metros, x, tudo bem? Então, 0, 1, 2, 3, até 50. E aqui, para baixo, posição negativa, menos 1, menos 2, menos 3, infinito, até o infinito, tudo bem? Para cá, no eixo horizontal, ele representa o tempo. Então, para a direita, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito, o tempo. E para a esquerda, o tempo em valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3 segundos, tudo bem? E nós já descobrimos, né, que no tempo igual a 0 segundos, a minha posição vai ser igual a 10 metros. Onde é esse ponto no gráfico? É esse ponto aqui, ó. Porque quando o tempo é igual a 0 segundos, a minha posição no eixo X é igual a 10 metros. Tudo bem? E, além disso, nós também verificamos que quando o tempo é igual a menos 2 segundos, a nossa posição é igual a 0 metros. Ou seja, no gráfico aqui, quando o tempo é igual a menos 2 segundos, a minha posição é igual a 0 metros. Tudo bem? Os outros pontos eu destaquei aqui, mas foram pontos que nós descobrimos nas letras A e letra B, né? Por exemplo, na letra A aqui, você descobriu que no tempo igual a 5 segundos, a posição seria de 35 metros. Então, eu destaquei aqui no tempo 5 segundos. Você não precisa se preocupar milimetricamente com a escala do gráfico, se ela está certinha, assim, não. Quando você constrói um gráfico na mão, tá? O professor não vai cobrar isso de você. Mas eu representei aqui como sendo 5 segundos. E nos 5 segundos, a minha posição vai ser igual a 35 metros. Tudo bem? Aqui é equivalente. E aí eu marquei esse ponto. E, além disso, na letra B, nós vimos que quando t é igual a 8 segundos, a posição é igual a 50 metros. Então, para t igual a 8 segundos, a posição vai ser de 50 metros. Aqui. Depois de nós destacarmos os pontos, basta fazer a reta e pronto, o gráfico está correto. Tudo bem?